Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a relação de causa e efeito não é conhecida ou não é percebida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Método Lusinski. Aqui, a gente discute estratégias e práticas na sua jornada de resolver os seus problemas. Meu nome é Alexander Lusinski e o tema de hoje é os desafios da vida, a difícil arte de decidir. Por quê ou para quê? O que eu quero abordar hoje é uma questão extremamente prática e que está relacionada a como a gente enxerga a vida. E como, em função de como a gente enxerga e percebe a vida, como compreende a vida, a gente reage. Então, enxergando de forma diferente, reagimos de forma diferente. O que eu quero dizer? A gente pode olhar de várias formas, vários aspectos do que acontece. Então, por exemplo, quando a gente estuda várias questões e tenta entender a relação de causa e efeito. Ou seja, em ciência isso é muito comum. Você identifica uma causa que produz um efeito. Então, causa e efeito. Quando você tem uma questão, tem um efeito, esse efeito pode ser um problema, pode ser uma manifestação, pode ser chamado de desafio. Qual a causa disso aí? A causa disso aí, ela pode ser visível ou invisível. Pode ser perceptível ou não perceptível. Ok. É uma relação de causa e efeito. A abordagem mais assim, pragmática, quando a gente fala em relação de causa e efeito, aparece no mundo da ciência, quando você tenta identificar as causas dos efeitos que você percebe. No mundo da ciência, é importante você qualificar e quantificar as causas. Por que ela acontece e qual é o valor, qual a intensidade, qual é o peso daquele efeito. Mas você também tem dentro de uma visão muito popular e que tem uma origem espiritualista muito antiga, que é a tal dita lei do karma. A lei do karma é uma relação de causa e efeito. Você produz uma causa, você tem um efeito. E a visão da lei do karma é muito simples, apesar que algumas pessoas complicam muito. Por quê? Porque se eu fiz alguma coisa, eu produzo um efeito e, portanto, uma consequência. E eu sou responsável por tudo que eu produzo. Todas as coisas que eu sou a causa, eu sou responsável pelas consequências. E aí a gente extrapola falando, tem o karma bom, o karma ruim. Eu fiz coisas boas, eu produzo resultados bons na minha vida. Eu fiz coisas ruins, eu produzo resultados ruins na minha vida. Num primeiro instante, essa relação é muito clara. Só que ela não esclarece um monte de coisas. Porque nós temos sucessivas causas ocorrendo e sucessivos efeitos ocorrendo. Em tempos diferentes, em formas diferentes. Quando eu brinco muito para explicar algumas coisas, eu falo, vamos pensar um pouco em agricultura. Agricultura, você tem que ter uma noção da causa e do efeito e do tempo muito clara. Se eu pego e ponho na tua mão um conjunto de sementinhas de alface e falo, planta, você vai preparar a terra e encontrar um momento para plantar aquela semente. E depois de algum tempo, depois de algumas semanas, você vai ter alface que você pode colher. Legal. Mas se eu ponho na sua mão uma semente de abacate, você também pode preparar a terra, plantar, só que vai demorar alguns anos, provavelmente algo em torno de 6 a 7 anos, para você colher outro abacate. Mas se eu for e ponho algumas sementes de tâmara na sua mão, também você pode plantar e vai passar algumas décadas, talvez 100 anos, para você colher o fruto da tâmara. Então, eu falo que as nossas ações são como sementes. A gente as planta. E as nossas ações são consequências das nossas decisões. Eu tomei uma decisão, transformei aquela decisão numa ação, e essa ação é uma semente que eu plantei e que vai gerar um fruto, que vai gerar uma consequência, que vai trazer um resultado que me afeta. Quando a gente é muito jovem, a gente tem poucas sementes novas a plantar.
Se eu for pela visão espiritualista do karma, vão falar a gente pode ter karmas de outras vidas, não sei o quê. Não quero falar nisso nesse instante. Vamos reduzir a nossa análise para uma visão muito simples. Dentro desta vida, eu vou tomando decisões que vão dando consequências. Algumas decisões, elas são que nem sementes de alface. Elas vão gerar frutos dentro de algumas semanas. Algumas são como o abacate. Vão demorar 6 ou 7 anos. Algumas podem demorar décadas. E aí, ao longo da vida, eu começo de forma totalmente despreparada, sem muita consciência, sem muito preparo, tomar decisões. A neurociência fala que a gente toma 50 mil decisões por dia. Ok. Parece um exagero, mas quando a gente começa a pensar que eu, nesse instante, estou tomando uma decisão de tomar um gole d'água porque eu estou com sede, e que minutos ou segundos depois, a decisão produziu um fruto e eu não estou mais com sede. Mas eu posso, de repente, decidir o que eu vou almoçar amanhã. Então demora mais um dia. Ou eu posso decidir o que eu vou falar para o meu amigo, que pode causar uma consequência. Ou eu posso decidir qual vai ser a minha profissão. Ou eu posso decidir qual vai ser meu emprego. Ou eu posso decidir se eu saio do emprego que eu estou. Ou eu posso decidir o que eu quero ser na vida. Ou eu posso decidir que eu vou sair de casa. Ou eu posso... Tem um monte de decisões muito diferentes que têm consequências muito diferentes. Algumas são bem complicadas, né? Eu posso decidir no meu comportamento a mentir. Opa. Ué, por que não? É uma opção que eu tenho. Eu posso mentir. Então, eu posso mentir uma vez para você. Legal. Mentir uma vez, de repente você até descobre que eu menti e a gente ajusta essa coisa. Mas espera aí, quem mente uma vez, normalmente mente a segunda, mente a terceira, mente a quarta. Aí você vira um mentiroso. Você fez uma escolha onde você exerceu essa escolha várias vezes. Mentiu, mentiu, mentiu. E aí você é rotulado por mentiroso. E isso tem consequências. Aí lá na frente você tem uma situação que é verdadeira, que você precisa que os teus amigos tomem uma providência, ou que tua família, ou que quem ser que seja, e você fala isso, eu preciso disso, dessa ajuda, desse apoio, ou dessa ação de vocês. Aí a turma vai falar, ele é mentiroso, eu não acredito no que ele fala. Opa, você tem uma consequência, que pode demorar para se manifestar, e pior, pode ser irreversível, porque alguém rotulado por mentiroso dificilmente vai ter esse rótulo tirado dele. Isso também é verdade para a confiança. Se eu sempre tenho atitudes que estabelecem uma relação de confiança, quem se relaciona comigo, depois de um tempo, desenvolve uma relação de confiança e começa a confiar em mim. Então, existe todo um esforço de um conjunto de ações que estabelece uma relação de confiança que pode ser duradoura. Mas também, se eu rompo essa confiança, porque eu prometi alguma coisa, porque eu assumi um compromisso, não sei o quê, e eu quebrei esse compromisso, ou não fiz aquilo que eu prometi, eu rompo essa relação de confiança. E ela pode demorar alguns segundos, ou seja, é o fruto onde a semente é muito rápida, onde a semente gera um fruto muito rápido, a perda de confiança. A perda de confiança, ela pode ser perene, eu nunca mais confio em você. Até muita gente compara que a perda da confiança é que nem a quebra de um cristal. Você pode até colar o cristal, mas nunca mais fica a mesma coisa. Você pode até aceitar que a perda da confiança foi motivada por algo pontual e não se repetiu, mas não é mais a mesma coisa. Então, tem decisões que a gente toma, que se transformam em atos, em ações, que têm uma relação de continuidade perene. Tem outros que são reversíveis. Então, quando eu sou jovem, eu vou na balada, tomo lá minhas biritas, minhas bebidinhas, fumo e não sei o quê, e estabeleço isso como um hábito, beber e fumar. Isso afeta a minha saúde.
Ah, mas aí quando eu chego nos meus 50, 60 anos, meu pulmão está todo ferrado por causa do fumo, meu fígado está todo ferrado por causa da bebida, e na verdade eu fui, em função da minha escolha, gerando uma consequência que vai se acumulando e talvez 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos depois aparece. Bom, hoje a gente tem uma situação interessante, a gente tem um momento de saúde pública delicado. Aí a gente fala em comorbidades. Comorbidades são outras doenças que a gente tem e que nos expõem ao problema de saúde pública de hoje de uma forma perigosa. Ou seja, decisões que eu tomei lá atrás podem comprometer o meu futuro hoje. Isso pode acontecer em qualquer coisa muito simples. Ah, eu sofri um acidente, preciso fazer uma cirurgia, e eu estou com o pulmão comprometido, estou com o fígado comprometido, estou com o meu rim comprometido e, por exemplo, não suporto a cirurgia. É um exemplo na saúde. Eu dei um exemplo nas relações humanas. Eu posso dar um exemplo nos negócios. Ah, eu tomei decisões de bons investimentos quando era jovem. Hoje eu tenho uma situação financeira confortável e uma independência financeira. Ah, eu quando jovem fui que nem na visão da lenda lá da historinha da cigarra e da formiga. Eu gastei tudo que eu tinha e gastei mais do que eu tinha e não guardei nada. Quando eu chego na velhice, quando a minha fonte de renda se esgota, eu também não tenho mais nada porque eu já gastei. Ou eu posso ser que nem na história da formiga, guardar e investir e ter, depois de um tempo, quando o inverno se aproxima, reservas e uma condição agradável de vida. Então, a gente está falando nas questões de causa e efeito de uma forma muito simples, muito comum, muitas histórias. Se fala muito de karma, se fala muito de causa e efeito na ciência. E a gente acostuma a cada coisa que acontece na vida falar, por quê? Por que está acontecendo isso comigo agora? Que é natural, porque eu estou tentando entender a causa. Ah, eu tive um momento horrível na minha vida. Por quê? O que eu fiz de errado? Será que o que eu fiz de errado foi em outras vidas? Será que o que eu fiz de errado foi agora? Será que... E a gente fica na dúvida, porque a gente não vê de forma explícita a relação de causa e efeito. Eu brinco falando o seguinte: se eu pego um drone, um avião, um satélite e estou sobrevoando duas ilhas, eu vou ver a definição de uma ilha, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Aí eu vejo a outra ilha, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Aí eu vejo duas ilhas e eu falo, uma ilha, o que acontece numa ilha não tem nada a ver com o que acontece na outra. Espera aí, se eu pego e olho dentro d'água, e eu olho e vejo uma cordilheira, ou seja, várias montanhas, e dois picos mais altos da montanha estão para fora d'água, que são as duas ilhas, eu falo, mas espera aí, tudo isso aqui é parte de uma mesma coisa, de uma cordilheira, de montanhas. Então, espera aí, se eu vou fazer uma explosão para cavar uma mina numa ilha aqui, depois trepida e acontece alguma coisa na outra, é óbvio a relação de causa e efeito. Aquele tremor, aquela vibração passa pela cordilheira e chega do outro lado. Mas eu não estou vendo isso quando eu olho por cima. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a relação de causa e efeito não é conhecida ou não é percebida. Se eu conheço que numa explosão aqui eu posso transmitir um abalo sísmico para outra ilha lá, quando acontece um efeito sísmico aqui, eu posso supor que isso veio de outro lugar, porque funciona assim. Então, é conhecer as relações de causa e efeito. A outra é perceber. Eu estou na praia de uma ilha, eu vejo uma explosão do outro lado e sinto um tremor aqui. Opa, eu estou percebendo que quando explodiu lá, tremeu aqui. Ok, isso é uma visão de uma relação direta, causa e efeito. Quando a gente fala em causa e efeito, a gente tem um conceito um pouquinho mais complexo, que é essa causa, ela pode ser o efeito de uma causa anterior. Então, é o conceito de causa raiz. Ou seja, se eu olho agora uma consequência, que teve uma causa que eu identifiquei, e essa causa, na verdade, é consequência de uma outra causa, que é consequência de uma outra causa, que é consequência de uma outra causa. Então, eu posso identificar uma causa raiz, que
produziu esse efeito, que por sua vez produziu esse efeito, que produziu esse efeito, que produziu esse efeito. Por exemplo, eu queria me divertir na juventude, decidi estar na onda e estou fumando e bebendo como todos os moleques da mesma idade. Só que eu transformei isso em coisa repetitiva. Então, eu já não sou mais aquele moleque e não estou mais bebendo e fumando. Só que a consequência daquela causa que gerou outras bebidas, outros fumos, que gerou outros comportamentos, que fez com que a minha saúde fosse piorando, ela, na verdade, foi causada por algo que já não atua mais. Ou seja, a causa original deixou de existir. Quando a gente faz a analogia com as decisões da vida, às vezes a causa original daquilo que a gente está fazendo já não existe há muito tempo, mas a consequência se tornou presente. Ok. Então eu falei a relação de causa e efeito e o conceito de causa-raiz. É um modo normal de se olhar. Mas tem um modo diferente de olhar os desafios da vida. Digamos que nesse instante surge um desafio na minha vida. Eu posso chamar ele de problema. Eu prefiro usar a palavra desafio. E aí eu falo, tá bom. Quando eu olho para aquilo, eu tento entender por que aquilo aconteceu. Mas eu posso olhar de outra forma e perguntar, para que aquilo aconteceu? Eu já citei várias vezes uma historinha, provavelmente até muito famosa, de uma lenda, de uma história envolvendo uma história, se não me engano, é China, Índia, tem algum país do Oriente, né? Das lendas e histórias, né? Onde existia um agricultor com uma família numa aldeia, no interior, lá no seu cantinho, lá na sua fazendinha, né? E ele tinha um cavalo que ele usava para o arado, usava para transportar mercadoria assim, e um dia o cavalo fugiu. E aí a gente fala, pô, você não cuidou direito do cavalo, por isso o cavalo fugiu. Aí, de repente, o cavalo voltou, com vários outros cavalos juntos, que ele acabou vindo como uma manada. Pô, mas que legal, então eu consigo enxergar a relação de causa e efeito. O cavalo fugiu, o cavalo esteve junto com outros, na medida que o cavalo voltou, trouxe outros cavalos juntos. Aí, esses cavalos já, um cara feliz por causa da bem-aventurança dele, dos cavalos que estão com ele, o filho dele um dia monta no cavalo, e o cavalo não domado derruba ele e ele quebra a perna. Então o filho quebrou a perna. Qual a consequência? O cara subiu, caiu de uma forma, não estava preparado, o cavalo não estava domado. O porquê? Mais ou menos óbvio. O cara quebrou a perna. E aí, passa-se algumas semanas, vêm as tropas imperiais recrutando os jovens para a guerra. Espera aí. Quando chegou lá naquela fazendinha, ele viu o filho que estava em idade de participar como um guerreiro, como um soldado da guerra, estava com a perna quebrada e, portanto, não foi levado junto. E aí você fala assim, a relação de causa e efeito é clara. O cara montou no cavalo, o cavalo quebrou a perna dele, ele não conseguiu se curar. Quando vieram os caras, a causa é o cara está com a perna quebrada, não serve para ir para a guerra, então ele ficou. Ok, a gente pode ter essa lógica de causa e efeito perfeita. Mas se a gente olhar como para quê, ou seja, para que aconteceu dele cair e quebrar a perna? Peraí, se eu olhar pelo para quê, eu posso supor que ele quebrou a perna para que ele não fosse para a guerra. Opa, mas aí eu estou vendo a vida de uma forma diferente. Então, peraí, se eu digo que nada que acontece no universo é por acaso, se eu consigo enxergar relações de causa e efeito, se eu consigo enxergar que tudo isso está interligado, porque nós estamos num universo 100% energia e tudo é uma manifestação de energia, eu posso supor que existe uma abordagem que tem um propósito. Se eu entender que um garoto lá quebrou a perna com o propósito de não ir para a guerra, eu consigo enxergar que uma coisa que aparentemente pode ser vista como um problema, na verdade ser uma bênção, ser algo que o evitou dele ir para a guerra. Se ele fosse para a guerra, ele poderia morrer. Se ele fosse para a guerra, ele teria outras experiências, ele produziria outras causas, produziria consequências na vida dele, geraria o que nós chamamos de um karma e assim por diante. Então eu posso enxergar que um propósito pode existir por trás
dos desafios que a vida nos traz. Se eu trouxer isto para a minha vida, enxergando todos os desafios, vamos simplificar, enxergando um desafio específico como consequência de um conjunto de coisas, eu posso concluir uma coisa. Se eu olhar como possível propósito para outras coisas, eu consigo olhar de uma forma muito diferente e ter uma atitude muito diferente. Se eu olho a consequência de quebrou a perna, falo, que coisa ruim que me aconteceu, que pena, não sei o quê. Se eu olho que isso pode ser causa de um propósito específico, eu posso falar, que bênção que ele quebrou a perna. Então, nesse instante, se eu não tenho como ver o futuro, eu não posso dizer se aquilo que aconteceu é bom ou ruim. Tem a frase popular famosa que diz, existem males que vêm para bem. Ok. Qual é o mal que vem para bem? De repente, todos os males vão gerar mais cedo ou mais tarde algo de bom para a gente. Ou não. Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente decide em relação à vida e como a gente reage aos desafios da vida. Quando a gente começa a pensar de uma forma que o propósito faz sentido, a gente começa a refletir sobre a sequência de desafios que a vida nos dá de uma forma diferente. Eu quando era jovem, eu queria fazer tal coisa, aí não deu certo, eu insisti, tentei de novo, não deu certo, eu insisti, não deu certo, eu acabei tomando outro rumo na vida. Você pode enxergar que eu não consegui porque eu era incompetente, insisti porque eu era incompetente, insisti e sendo incompetente não consegui. Eu podia enxergar que aquele não era o meu caminho e que eu tomei outro caminho na vida e que tem um sentido maior. Hoje, isso para mim, hoje eu estou com 65 anos, isso tem muito mais significado. Porque quando a gente olha para trás, a gente consegue enxergar uma sequência que nos trouxe onde a gente está. Se eu olho a historinha para trás, com um filho em casa, depois que os exércitos foi embora e ele ficou, que eu vejo que a quebra da pata dele, que da perna dele, que eu vejo a bem-aventurança dos cavalos que vieram, que eu vejo a fuga do meu cavalo primeiro e assim por diante, numa sequência onde ele foi trazendo algumas coisas com um propósito, eu posso também na minha vida enxergar que várias das coisas que em alguns instantes eu achei que eram ruins, na verdade foram boas. Ou seja, tem males que vêm para bem. E esses males me trouxeram até onde eu estou, numa situação de bem-aventurança. Que legal. Só que eu também tenho que olhar para frente. Tá bom, eu vou lá e falo assim, quais são os propósitos dos desafios que se apresentam hoje? Ou dos desafios que vão se apresentar amanhã? Ou dos desafios que vão se apresentar depois de amanhã? Legal. Mas esses desafios também são influenciados pelas consequências das decisões que eu tomo hoje. Então, nós podemos enxergar que nós vamos atingir um certo objetivo, porque existia um propósito para isso. E nós podemos enxergar que decisões que nós tomamos nos afastam desse propósito, e, portanto, a gente não atinge esses objetivos. Ou decisões que nós tomamos nos alinham com esse propósito e fazem com que a gente atinja esses objetivos. Nessa hora, eu estou falando de um conceito um pouco mais complexo. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida para cada um de nós? O propósito da vida, de uma forma genérica, é uma coisa mais ampla. Por que nascemos? Por que eu estou aqui agora, no planeta Terra, no Brasil, na cidade de São Paulo, em tal bairro, em tal casa, em tal lugar, neste momento, com essa idade, com esses amigos, com esses familiares, com não sei o quê, num momento de pandemia, blá, blá, blá. Ok. Eu posso tentar enxergar que isso não é por acaso, que tem uma razão de ser e que isso tem um propósito. Então eu posso olhar de uma forma muito ampla, e eu não quero discutir porque aí a gente vai filosofar, mas eu posso pensar no meu propósito de vida. O meu propósito de vida, percebido com 10 anos de idade, provavelmente é muito diferente se eu tentar perceber com 20, ou com 30, ou com 40, ou com 50, ou com 60. Sim,
Só que, se você olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, você vai perceber que existe o propósito. E aí a pessoa fala assim, tá bom, tá cheio de livros, de cursos que falam qual é o seu propósito. Tem gente que fala, um método para você descobrir o seu propósito. Eu trabalho muito com uma visão de energia. Eu, desde os meus 17 anos, fui exposto a esse tipo de conhecimento e me propus a ir muito fundo na minha prática energética e em tudo que está relacionado com isso. E eu descobri uma coisa, que tudo aquilo que eu faço, olhando para frente, eu falo, eu estou querendo fazer isto. E eu mentalmente projeto a minha energia na intenção de fazer isso, e eu recebo como resposta uma energia boa, eu percebo que isso está alinhado com o meu propósito. E quando eu tento pegar outros caminhos, e que eu faço a mesma prática de irradiar energia para aquela intenção, e eu percebo que aquilo não flui, que aquilo não se desenvolve, eu percebo que aquilo não é o meu propósito, não é o meu caminho. Aí fica uma coisa interessante, porque eu estou influenciando as minhas decisões, onde eu não consigo identificar relações claras de causa e efeito, com o meu propósito de vida. E que, pela minha história, faz todo um sentido. Então, eu consigo enxergar coisas que eu fiz com 15 anos, que hoje são importantes. Eu consigo fazer coisas que eu fiz com 30, que hoje são importantes. E que fazem parte da minha capacidade de fazer algo para o meu amanhã. Mas a questão mais importante para mim é, tá bom, eu fiz um desafio para vocês. Por quê? Para quê? Não foi para confundir a cabeça de vocês, foi para dizer o seguinte, existem essas duas abordagens, e quando a gente faz um trabalho de perceber a energia relacionada a elas, a gente começa a enxergar que existe uma informação que o universo nos traz em relação a um propósito maior, seja pessoal, seja coletivo. E aí é interessante, porque isso pode ser uma ferramenta útil na questão das decisões que a gente toma na vida. Ah, interessante. Mas quando eu falo em energia e perceber energia, eu estou falando que todos nós temos a capacidade de perceber energia. Todos nós temos a capacidade de irradiar energia. Mas nem todos nós compreendemos como isso funciona. E aí que está uma diferença. Se você consegue compreender o que você percebe da energia, que não é apenas, estou sentindo uma energia ruim ou uma energia boa no ambiente. Se eu estou recebendo uma energia boa ou ruim de alguém, mas eu consigo perceber a energia com uma sutileza maior. Se eu compreendo como funciona, eu posso perceber o sentido de tudo isso. Tem um detalhe importante. Eu dei o exemplo do mentiroso. Quando uma pessoa está falando com você, ela está emitindo um som, está transmitindo, você tem expressões faciais, você tem um monte de sinais, mas você também está transmitindo uma energia, seja nos seus sentimentos, seja nos teus pensamentos. Como eu não sei como isso funciona, eu posso não perceber, mas quando eu sei como isso funciona, eu posso, de repente, sentir a energia do teu sentimento que você irradia para mim, ou a energia do teu pensamento, e eu posso perceber que a energia que você está passando para mim, nas tuas palavras e no teu sentir, não são adequadas, são falsas. A sua intenção é muito diferente do que a sua palavra expressa. E aí eu falo, você é um mentiroso, porque você está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Você fala, mas essa habilidade é muito interessante, saber quando o outro está mentindo para você. Mas espera aí, por que você usa o recurso da energia? Porque energia é consequência. Não dá para enganar a energia. A energia que eu percebo é consequência das ações que eu faço, que você faz. Se você está me enganando, a energia que você está passando é do enganar. E você não tem como me passar uma energia de confiança, de verdade, se você está enganando. Porque a energia que eu percebo é consequência. Que legal. Então, eu posso usar um recurso, entendendo a relação de causa e efeito, consequência que os nossos atos produzem através da energia, e posso usar tudo isso
no sentido de relacionar com o meu propósito, com o seu propósito, com o propósito maior. O que eu estou falando são coisas bem mais complexas, bem mais profundas e que te dão muitos mais recursos. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria que você refletisse sobre isso. Queria que você visse que existe uma amplitude, uma dimensão muito maior em relação a que os desafios da vida te desafiam. O que a vida te traz, quais são esses desafios e por quê e para quê. E isso tudo vai influenciar no seu entendimento da vida, portanto, na compreensão que você tem sobre a vida e nas decisões que você toma na vida. E aí você vai resolver problemas ou você vai criar problemas na sua vida. Eu tenho um propósito pessoal, que é o que me move nesses últimos tempos. Como eu posso ajudar você a tomar melhores decisões na vida? Eu já fiz um monte de coisa, já experimentei um monte de coisa, e tudo que eu estou dizendo é resultado do que eu experimentei pessoalmente. São coisas que eu pratico. E o que eu falo são coisas práticas, ou seja, coisas que você pode praticar. E dentro desse desafio pessoal, eu te desafio a participar do desafio 5%. O que é o desafio 5%? Eu estou me propondo, na semana de 25 de janeiro, a fazer uma sequência de aulas, onde eu vou procurar orientar e te ajudar a compreender como você pode resolver seus problemas. Como você pode ter uma vida melhor resolvendo seus problemas. Como você pode resolver problemas sem criar outros problemas maiores. Vou dar mais detalhes ao longo dos próximos dias, mas eu queria que você refletisse sobre tudo que eu falei, porque aí tem muito conhecimento profundo, muita prática e muita coisa que beneficiou a mim e muitas outras pessoas. Sou muito grato a você por dedicar esse tempo de me ouvir e me dar o espaço de compartilhar isso.